Há 6 anos atrás, demorava no mínimo 2 anos para você aprender a criar aplicativos Android. Isso muito antes da inteligência artificial chegar com força na área de desenvolvimento de aplicativos. E quando eu comecei, então, nossa, nem se fala, era ainda mais complicado. Pouco material de estudo, poucas pessoas que falavam sobre o assunto, documentação difícil e sem direcionamento de alguém que tinha chegado onde eu queria chegar. Há 14, 15 anos atrás, que foi a época que eu comecei no desenvolvimento de aplicativos, era tentativa e erro. E ainda tinha um problema que dificultava muito o desenvolvimento de aplicativos. Antigamente, os aplicativos eles eram criados com a linguagem de programação Java. Para mim nunca foi um problema, foi a primeira linguagem que eu aprendi na área da programação, mas você só tinha essa opção, caso você queira desenvolver para Android. Só que no caso do Android, o Java ele não era tão moderno quanto o back-end com Spring Boot. Isso acabava deixando o nosso código muito mais verboso e muito mais complicado de eu conseguir criar funcionalidades mais complexas. O desenvolvimento ele era muito mais lento, mas era a única opção que tinha naquela época. Além disso, para criar as interfaces dos aplicativos, a gente utilizava o famoso XML. Quem não lembra aí do XML? Só que tinha muitas questões de limitação, onde você precisava ficar ajustando tamanhos de tela com arquivos XML. Mas aí tudo mudou a partir de 2017, quando a JetBrains lançou a linguagem de programação Kotlin e o Google ele adotou essa linguagem como linguagem oficial no desenvolvimento de aplicativos Android. Agora você tinha Java e Kotlin no mesmo projeto. Com o passar do tempo, Kotlin foi ganhando força e o Java, no caso do desenvolvimento Android, ele foi perdendo a força. Depois surgiu o Jetpack Compose, um novo paradigma para criar interfaces de aplicativos e muitas outras tecnologias surgiram, modernizando o desenvolvimento de aplicativos Android. E depois, com o avanço da inteligência artificial, tudo mudou. O que você precisa aprender hoje não é a mesma coisa que você aprendia há 6 anos atrás, ou até mesmo há 10 anos atrás. Mudou muita coisa. Se antes demorava 2 a 3 anos para você aprender a criar aplicativos, hoje você consegue aprender em tempo recorde. Isso se você souber exatamente o que estudar. É exatamente isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Quais são os conhecimentos mínimos que você precisa saber para começar a criar aplicativos Android de maneira profissional. Isso em 2026 e até mesmo 2027 para frente. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago um conteúdo completamente diferente na área da programação e na área de desenvolvimento de software. Para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então, bora começar mais um vídeo? Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui um roadmap completo 2026, 2027, o mínimo que você precisa saber para conseguir entrar no mercado de aplicativos Android. Você que vai desenvolver por conta própria, como freelancer, ou vai entrar no mercado de trabalho, você vai precisar aprender tudo isso que eu vou mostrar para você agora. Então aqui, roadmap, desenvolvimento Android 2026/2027. O primeiro passo, antes de você estudar, é você definir o seu objetivo. Quando a pessoa não tem objetivo, ela não sabe por qual caminho seguir. Você fica na famosa corrida dos ratos, né? Fica naquele labirinto, não sai do lugar. Muitas das vezes você até está estudando algumas matérias corretas ou até começou da forma correta, mas faltou objetivo, faltou clareza no objetivo. Quando eu comecei no desenvolvimento Android, o meu primeiro objetivo, o objetivo principal, era criar um aplicativo para o meu negócio, que na época era um negócio no ramo de TI, manutenção de celular. E eu consegui esse feito. Eu estudei desenvolvimento Android, pratiquei e consegui criar o aplicativo para o meu negócio. Esse era o meu objetivo. Depois eu fui perceber que era uma área bacana, essa área de aplicativos, que eu podia criar muitos outros aplicativos. Então você precisa entender que o objetivo, ele é muito importante. Ter um objetivo claro. Sem dúvidas,
Esse aqui é o primeiro passo. É você ter um objetivo claro. Qual é o seu objetivo? E aí você também, né, precisa ver. Você quer criar apps como freelancer? Você quer criar apps para publicar na Play Store? É o desenvolvimento independente. Ou você quer entrar para o mercado de trabalho? Pode ser a sua opção também. Mercado de trabalho. Qualquer uma dessas opções aqui é muito importante que você entenda qual seja de fato o seu objetivo. É freelancer? Beleza, é meu objetivo. Não, Marcos, é o mercado de trabalho. Beleza. O seu principal objetivo é o mercado de trabalho. Eu quero criar aplicativos para publicar na Play Store? Tranquilo. Esse é meu objetivo. Eu tenho um plano A e um plano B? Eu recomendo que você tenha um plano A e um plano B. Vamos supor que o plano A seja... Aqui a gente pode colocar aqui o plano A. O plano A é o mercado de trabalho. E o plano B seja trabalhar como freelancer. Então você precisa definir ou o plano A ou o plano B. Você tem que definir um plano A e um plano B. Ah, o meu plano A, nesse caso, vai ser trabalhar como freelancer e o plano B, mercado de trabalho. Você precisa ter esses dois planos. Porque se um der errado, você tem o outro. Nunca é legal você ter apenas um plano. Porque pode não dar certo naquele momento. Não quer dizer que não vai dar certo para você. Pode ser que não seja o momento certo. Às vezes vai acontecer lá na frente. Isso acontece muito na nossa vida. Acontece imprevistos, a vaga é congelada, o mercado acontece alguma coisa. Mas aí você está fazendo outra coisa aqui. Você está executando o seu plano B. Às vezes o plano B se torna o plano A. Se torna a sua renda principal. Então, por isso que é importante ter um plano A e um plano B. Primeiro passo é esse, plano A e plano B, e definir o objetivo seu. O objetivo precisa ser muito claro. Bacana? Bacana. Então, isso daqui é a primeira coisa que você precisa entender para a gente começar. Agora você precisa se qualificar. Você precisa estudar os conhecimentos mínimos. A primeira coisa que você precisa estudar é algoritmos e lógica de programação. Essa é a primeira matéria que você precisa aprender, algoritmos e lógica de programação. Por quê? É isso daqui que vai formar a sua base como desenvolvedor. São essas matérias que vão trabalhar no seu raciocínio lógico, na resolução de problemas. O programador, ele precisa ser um especialista em identificar problemas e achar soluções para resolver aquele problema. Para você conseguir identificar problemas e achar soluções, você precisa ter um raciocínio lógico. Precisa entender sobre sequência lógica, como criar bons algoritmos. Tudo isso é muito importante. Saber resolver problemas. Essa matéria é fundamental. Você pode aprender ela na prática, junto com uma linguagem comercial, uma linguagem de programação. Você pode aprender a lógica pela linguagem, ou também pode aprender a lógica e a parte de algoritmos de uma forma mais teórica. O ideal é a parte teórica e a parte prática, para você ter uma base completa mesmo. Nos meus treinamentos, eu costumo ensinar a parte teórica, tanto de algoritmos e lógica, e na prática, usando uma linguagem de programação. É o que eu gosto de trabalhar, já para ter uma base mais completa. Mas também vai servir se você quiser aprender a lógica pela linguagem, tá bom? Mas eu acredito que falta, sim, alguns conhecimentos teóricos que eu acho que é importante que você entenda também. Por isso que o ideal seria aprender a parte teórica e a parte prática. Essa daqui é a primeira matéria. Na sequência, a segunda matéria seria estruturas de dados. A matéria de estruturas de dados é uma das matérias mais negligenciadas na faculdade de ciência da computação e também na faculdade de análise de sistemas, né? Análise de dados. Essa matéria, muitas das vezes, ela é muito teórica, e geralmente ela é muito mais teórica, só que muito importante, porque você precisa entender sobre estruturas de dados para você realmente criar aplicações que vão ser escaláveis, com alto desempenho, organizadas. Você precisa entender sobre estruturas de dados. A própria palavra já fala estruturas de dados, né? A própria frase aqui. Ou seja, essa matéria vai mostrar para você várias formas de você estruturar
esses dados da sua aplicação, organizar esses algoritmos. O que você precisa aprender em estruturas de dados? Você precisa aprender o que é uma pilha, o que é uma fila, árvore, lista encadeada, tabela, hash e também os conceitos de Big O Notation. É isso daqui que você precisa aprender, ó. Conceito de pilha, de fila, árvore, lista encadeada, tabela hash, Big O Notation. Big O Notation é uma matéria muito importante para você aprender a medir a complexidade de algoritmo, para saber se a sua aplicação aguenta 100 mil usuários, 500 mil usuários, se aguenta trabalhar com, sei lá, 5 mil, 10 mil produtos sem quebrar a aplicação. Tem muita questão aqui de desempenho, escalabilidade. Aqui são estruturas muito interessantes para você organizar os seus dados. Tudo isso vai ajudar na parte de medir a complexidade do algoritmo. Então, a matéria de algoritmos e lógica de programação e estruturas de dados tem a parte teórica e prática. Você pode ver a parte de estruturas de dados na própria linguagem de programação na prática também. Só que essa daqui é uma matéria muito mais teórica. É uma matéria muito mais teórica do que prática. Mas você vai ver muita coisa na prática. Saindo dessas duas matérias, a gente vai avançar um pouquinho mais. E aqui a gente vai ter a linguagem que a gente precisa aprender. Que nesse caso é a linguagem Kotlin. Essa daqui é a linguagem oficial para você aprender a criar aplicativos. Você não vai aprender a linguagem Java. No passado era o Java. Você vai aprender o sucessor do Java, que é a linguagem Kotlin, que inclusive é irmã do Java. Só que muito mais simples. Você escreve muito menos código para fazer muito mais. O Kotlin, ele é especializado na criação de aplicativos Android. Claro que hoje o Kotlin não cria só para Android. Hoje ele consegue criar para iOS, consegue criar para desktop, para parte web. Hoje o Kotlin, ele é multiplataforma, mas ele foi projetado especificamente para o Android. Não tem nenhuma linguagem melhor para criar aplicativos Android do que a linguagem Kotlin. Ela foi específica para isso, né? Hoje já é multiplataforma, então se você aprender o Kotlin, você já consegue migrar para várias outras áreas, inclusive o back-end, né? Dá para usar o Kotlin no back-end também, beleza? Dá para usar em todas as áreas hoje em dia. E o que você precisa aprender da linguagem de programação Kotlin? Você precisa aprender os fundamentos. E como eu disse, você pode aprender lógica de programação, estruturas de dados pela linguagem comercial. Pode aprender também. Você já vai conseguir entender também tudo isso pela própria linguagem, junto com a parte teórica, e você precisa aprender os fundamentos da linguagem Kotlin. Quais são esses fundamentos? Os fundamentos são variáveis, constantes, arrays, que é uma estrutura de dados, né? Arrays é uma estrutura de dados. Eu não coloquei aqui, mas array é. Você vai aprender também estruturas de decisão, estruturas de repetição, o que mais? Controle de fluxo, funções e etc. Essa é a parte dos fundamentos. E aí você também tem a parte mais avançada da linguagem. Essa daqui é a parte básica. E aí você tem a parte mais avançada da linguagem, que é orientação a objetos. Eu sempre recomendo que uma pessoa aprenda orientação a objetos. Então essa daqui é a parte avançada da linguagem. Então você vai aprender os fundamentos da linguagem, que é a parte básica, e a parte avançada, que é a parte de orientação a objetos. O que está dentro de orientação a objetos? Classes, construtores, herança, polimorfismo. O que mais? Nós temos modificadores de acesso, lista de objetos, entre outros tipos de funcionalidades que tem nessa parte de orientação a objetos. Isso que é o bacana da linguagem Kotlin. Ela é uma linguagem orientada a objetos. Eu sempre recomendo, para quem está começando na área da programação, seja web, mobile, tentar começar por uma linguagem orientada a objetos. Aqui você já vai ter essa vantagem. Já vai começar com uma linguagem orientada a objetos. Vai ter muito mais informação aí para formar a sua base. Aprendeu a linguagem Kotlin? Qual seria então o próximo passo? Cara, seria você aprender sobre o Android Studio.
Android Studio. O Android Studio hoje é a IDE principal que você vai usar para criar aplicativos Android. É nela que você vai escrever os códigos na linguagem Kotlin e também, vai usar o framework Jetpack Compose para criar as interfaces. Então você precisa de uma IDE. A IDE oficial do Google para criar aplicativos é o Android Studio. Então você precisa entender sobre o Android Studio, como fazer a instalação. Aqui você precisa entender instalação, configuração de ambiente, estrutura do projeto, que é a árvore do seu projeto, como executar os seus apps no emulador, no seu próprio celular. Então, tudo isso você precisa entender. É isso que você precisa saber sobre o Android Studio. Depois, Marcos, depois você precisa entender sobre o framework, pelo menos uma introdução dele. Você não precisa ser especialista, até porque hoje tem IA, Você não precisa saber todas as funcionalidades do framework. Não, só o básico. Você precisa entender sobre o framework que cria as interfaces dos aplicativos, a parte visual, que nesse caso é o Jetpack Compose. Hoje é o framework oficial para criar as interfaces. Então, nesse caso, você precisa entender sobre o Jetpack Compose. O que você vai aprender aqui? O básico. Ter uma boa introdução. Ter uma introdução sobre o assunto. Eu acredito que já vai ser útil para você. Depois disso, a gente começa a entender sobre conteúdos mais avançados, que é o caso banco de dados. Banco de dados local. E aí nós temos dois tipos de bancos de dados locais que você precisa entender. A gente tem o Data Store. O Data Store, ele foi projetado para você salvar pequenos dados. Salvar pequenos dados. Que dados, Marcos? Salvar um e-mail do usuário, salvar uma configuração, uma cor, um tema, um estado. Foi feito para isso. Salvar pequenos dados na minha aplicação. Eu quero salvar um e-mail, uma configuração, uma cor, um tema, um estado. Ele vai salvar um item de cada vez. Não é para salvar grandes dados. Eu não vou usar um banco de dados relacional ou um banco de dados na nuvem para salvar uma informação. Eu vou gastar aí um recurso extremamente mais pesado para salvar algo leve. Se eu quero salvar coisas leves, eu uso recursos mais leves. Banco de dados pequeno para salvar informações pequenas. Banco de dados grande para salvar muitas informações. Para salvar dados em massa de forma local, ou seja, dentro do aparelho celular, aqui é sem acesso à internet. Banco de dados local é isso daqui. Você vai salvar dentro da aplicação. Ele vai consumir a memória interna do dispositivo do usuário. Quanto maior o armazenamento, mais dados vai aguentar. É um armazenamento local. Vantagem é que é totalmente gratuito. Eu não preciso pagar por nenhum plano de hospedagem, por nenhuma assinatura. Desvantagem é que se o usuário perder o celular ou se ele apagar o aplicativo, pode acontecer de os dados sumirem. Isso se você não fizer o backup necessário, Se ele não fizer o backup ou se você não salvar dentro do cartão de memória, dentro do armazenamento do celular. Então, se ele perder o celular, ele pode perder informações. Mas é muito útil para a maioria das aplicações. Então, aqui você vai precisar de um banco de dados, um banco de dados relacional. Já vai trabalhar com tabelas, vai trabalhar com colunas, que nesse caso é o Room. Esse é o banco de dados mais atual, o Room. E aqui você pode salvar dados em massa. É isso que você vai aprender. Depois que você pegar ali o básico da linguagem, o básico do Jetpack Compose, você precisa entender sobre banco de dados. Aqui você já vai conseguir criar aplicações de médio a grande porte. Só dá para criar aplicações de médio a grande porte quando a gente começa a trabalhar com banco de dados. Depois disso, o que eu recomendo que você aprenda? Eu recomendo que você aprenda sobre requisição HTTP. Por quê? Requisição HTTP é muito importante. Se você quiser colocar uma funcionalidade muito específica na sua aplicação, vamos supor que você queira colocar uma funcionalidade em tempo real que vai pegar o clima.
Para você pegar o clima, você precisa consumir uma API de clima. Existem várias APIs de climas que você pode consumir. Para consumir, você precisa fazer requisição HTTP. Precisa consumir essas APIs externas, esses back-ends. Então, todo back-end, para você pegar as funcionalidades dele, você precisa fazer essa requisição HTTP. E aí você vai ter os clientes HTTP que vão conseguir fazer essas requisições. Quais são os clientes que eu recomendo? Cara, você tem vários, tá? Você tem, por exemplo, o Retrofit e você tem o Ktor. Qual você recomenda, Marcos? Atualmente, eu recomendo só o Ktor. O Ktor, né, para cliente HTTP. Esse daqui é o suficiente. Para cliente HTTP, eu recomendo o Ktor. Quero consumir uma API de pagamento, Mercado Pago. Quero consumir API de mapas, consumir API de plantas. Requisição HTTP. Eu consigo consumir de qualquer back-end. Esse ensinamento aqui é muito importante. Não tem como ficar de fora. Não tem como aprender banco de dados e não aprender requisição HTTP. Seria um grande erro. Então, essa matéria você precisa aprender. Depois, Marcos, cara, depois, o que eu vou recomendar para você? E aqui eu só vou organizar para ficar bonitinho aqui, ó. Só para ficar legalzinho, né, ó. O que eu vou recomendar para você? Vamos lá. Aí, tá bacana. Eu vou recomendar para você que você aprenda controle de versão. Nesse caso, o Git. O Git é o controle de versão mais utilizado do mundo, não só para aplicativos Android, mas para aplicações web, desktop, back-end. Então você vai aprender os comandos básicos, de Git, para você trabalhar de forma profissional. Você precisa entender sobre os comandos básicos. Ou seja, como você fazer um commit, como você enviar o seu projeto que está na sua máquina lá para o GitHub, como você ver o histórico de versões, como você fazer um merge, como você criar um arquivo .gitignore. Inclusive, aqui no meu canal tem um curso completo, cara, do zero ao avançado sobre Git e GitHub. Vou deixar na descrição, totalmente gratuito, tá? Tá aqui no meu canal, curso de Git e GitHub, para você aprender. Já tá no meu canal aqui se você quiser aprender esse conteúdo. Então, os comandos básicos de Git você precisa entender. E também, né, precisa saber sobre GitHub. O GitHub é a maior rede social de programadores do mundo. É lá que as pessoas enviam seus projetos, podem apresentar para um recrutador para conseguir um novo emprego, mostrar para o seu cliente os projetos que você fez. Ele pode servir como portfólio para o seu cliente e também para o recrutador que vai te contratar. Então, saber usar o GitHub é muito importante. Ele não pode ficar de fora, porque é muito importante e eu recomendo fortemente. Só que a sua aplicação, ela não pode ficar só de maneira local. Se você só sabe usar um banco de dados local, bacana, é top demais. Você ainda vai precisar de recursos mais avançados, como banco de dados na nuvem e também um sistema de autenticação, porque mais de 80% das aplicações você precisa fazer a autenticação, o famoso cadastro e login de usuários. E para você ter um bom cadastro e um bom login, você precisa de um bom back-end para garantir a segurança dos dados do usuário. O que eu recomendo aqui para o universo do mobile? Hoje você tem back-ends, né, infraestruturas prontas que fornecem para você toda essa parte de autenticação e banco de dados online, sem você precisar criar um servidor do zero. Você pode criar, né, um back-end à parte para a sua aplicação, mas você pode já usar estruturas prontas para você utilizar e com muita segurança e mais fácil de trabalhar, principalmente na parte mobile. Então aqui eu recomendo para você, você precisa entender sobre autenticação e banco de dados online. Os famosos, né, back-end as service. O que é esse back-end as service? São serviços que você tem de várias empresas aí, tem do Google, tem de outras empresas que fornecem
uma infraestrutura pronta, né, um back-end pronto, onde você vai só implementar o SDK ou vai consumir uma API, enfim, você vai fazer a configuração do seu projeto e você consegue usar vários serviços que já estão prontos ali. Serviços de autenticação, serviços de banco de dados, de armazenamento. Então tudo isso já vem pronto, você não precisa criar o seu próprio back-end. É isso, essa é a proposta desses back-end as services, são serviços de back-end. Quais são os principais para o desenvolvimento mobile? Os melhores. Bom, nós temos o Firebase e o Supabase. Esses são os melhores que eu considero, tá? O Firebase ou o Supabase. Qualquer um desses dois aqui, ó, tanto o Firebase quanto o Supabase, vão atender muito bem a aplicativos Android. Inclusive, eu quero trazer tutoriais sobre o Supabase, vem se tornando uma das melhores opções, principalmente na parte de autenticação e banco de dados. Mas o Firebase também é muito interessante para esse propósito, tá? Esses são os dois melhores. Eles têm as suas versões gratuitas, você consegue usar de forma gratuita, e tem os seus planos pagos, caso a sua aplicação ela vai crescendo. Então é muito importante você ter, né, um sistema de autenticação e saber trabalhar com banco de dados na nuvem. Para você conseguir fazer isso, a forma mais fácil, né, são esses back-end as service, ou Firebase ou Supabase. Não estuda outra coisa. Foca em um desses dois aqui, tá bom? Já estou fazendo tudo isso para você não perder tempo. E depois, Marcos, acabou? Depois disso, o que eu vou recomendar para você? Eu vou recomendar que você entenda sobre arquitetura de software. A arquitetura de software é muito importante não só para você organizar os seus projetos, mas também para fazer eles crescerem, escalarem. Se você não tem uma arquitetura de software, um padrão de projeto, outro desenvolvedor que for entrar no seu projeto para dar manutenção ou até para implementar novas funcionalidades, vai ter dificuldade em trabalhar no seu projeto, porque o seu projeto ele não tem um padrão de arquitetura. Existe um padrão que o mercado ele já reconhece, como por exemplo, arquitetura MVC, MVVM, entre outras arquiteturas. Tudo isso já está padronizado, documentado. Então você não precisa se preocupar. Isso vai ajudar você mesmo que já está construindo e outras pessoas que forem pegar o seu projeto. Então eu recomendo que você aprenda isso, não só para você organizar o seu projeto, fazer ele ficar escalável, mas também para que outras pessoas consigam trabalhar nesse projeto. Até para dar manutenção é mais fácil. No caso do Android, eu recomendo que você foque especificamente na arquitetura MVVM. Cara, vamos ser sinceros, é o que importa aqui no desenvolvimento Android, tá? Especificamente do Android, MVVM é o principal. Muito raro você usar MVC, MVP já foi muito utilizado, mas a real é que o MVVM é a arquitetura que eu deveria focar, porque 90% do mercado vai usar isso daqui. Ah, mas tem outras arquiteturas? Tem, mas é muito raro. É muito raro alguém utilizar. Então, nesse caso, foque no MVVM. Bacana? Essa é a arquitetura que você deve focar. Então, com todo esse conhecimento aqui, ó, você vai formar a sua base como desenvolvedor. Você já é capaz de criar aplicações de maneira profissional. Você percebe que esse roadmap, ele enxugou muito. Se você fosse pegar 6 anos atrás, cara, você teria que estudar muito mais do que isso. Mas por que diminuiu tanto? Porque agora nós temos a inteligência artificial. Isso daqui é para formar a sua base. Isso aqui você precisa entender. Só que você não precisa mais focar tanto agora no framework. Você não precisa focar tanto em coisas mais avançadas, tipo, como que eu devo implementar mapas no meu aplicativo? Como que eu faço essa animação tal? Como que eu faço essa questão aqui do regex? Implemento funcionalidades mais avançadas. Isso tudo vai começar a cair por terra. O foco vai ser sempre nessa base aqui, ó. Isso aqui sempre vai se manter, independente de inteligência artificial. E aí depois disso, né? Aqui você já é capaz. O que eu recomendo? Que você tenha uma conta de desenvolvedor para você poder fazer a publicação de apps na Play Store, né? Você precisa saber publicar, mesmo se você for trabalhar, né, numa empresa, tem que saber publicar aplicativos na Play Store. Para publicar, você tem que ter uma conta, de desenvolvedor. Então você vai ter lá uma conta de desenvolvedor.
desenvolvedor, que hoje está custando $25. Então você vai precisar de uma conta de desenvolvedor que custa $25 e você pode publicar quantos aplicativos você quiser. É uma taxa única que você paga por essa conta de desenvolvedor. Aí com essa conta de desenvolvedor, você consegue publicar o seu aplicativo na Play Store, beleza? Mesmo se você estiver criando com inteligência artificial, você precisa ter essa conta de desenvolvedor. É isso que você precisa aqui, ó. Dessa forma, você já consegue criar aplicativos, publicar e já começa a entrar nesse mercado de criação de aplicativos. Aí é claro, o que você vai fazer depois? O que eu recomendo para você? Para você acelerar e poder criar aplicações em massa, com muito mais velocidade. Uma vez que você tem a base, que é isso que eu mostrei para você, agora você pode usar a IA para automatizar, para acelerar o processo. É aqui que você vai começar a usar a inteligência artificial. E qual é a IA que eu recomendo? Cara, você pode usar o Google AI Studio, que é do Google, né? Ou você pode usar o famoso Cloud Code, cara, que é o melhor aí que tem no mercado. O Google AI Studio é mais em conta, né? Ele é bem focado, inclusive, na parte de desenvolvimento de aplicativos. Você pode criar as aplicações pelo Google AI Studio e também pode usar o Cloud Code no plano Pro dele. Só que o Cloud Code, cara, é bem mais caro, né? Então tem um investimento alto aí. Então o Google AI Studio, o bom é que ele é gratuito. Dá para começar gratuito e tem o plano pago dele que é R$100, entendeu? E dá para fazer tudo também. Então tem essas duas opções. E aí você precisa ser bom em quê? Nessa era de inteligência artificial, cara, você precisa ser um especialista em prompt, que é o famoso engenheiro de prompt, cara. A engenharia de prompt. Ou engenheiro de prompt. Então é isso que você precisa aprender. Bacana? Se você pegar todo esse roadmap aqui, você se torna um profissional em pouco tempo. Não porque eu estou prometendo algo para você surreal, mas é porque encurtou muito agora com a inteligência artificial. Antes, nós não tínhamos a IA. Então você precisava aprender muito mais. E a lista era muito maior do que isso daqui, muito maior mesmo. Mas com IA, como você vai fazer muita coisa com IA, você não precisa mais aprender aqueles recursos altamente complexos que demoraria tempo para você aprender. Você vai automatizar muita coisa. Mas essa base que eu mostrei para você, você tem que saber. Isso daqui não tem como fugir, tá? Não vai fugir disso daqui, nem agora e nem no futuro. Tem que saber programar. Tem que ter uma base sólida. A base sempre foi importante. Inclusive, sempre foi o mais importante. E agora, ela vai ser o alicerce. Vai ser o diferencial. Porque todo mundo quer criar só com IA e não quer saber programar. Mas tem que saber. Você tem que desenvolver o seu raciocínio lógico, a sua resolução de problemas. Só assim você vai ter sucesso nessa área de desenvolvimento. Então é isso que eu recomendo que você aprenda daqui para frente. É isso que você tem que focar. É um estudo direcionado e não um estudo aleatório. O que você acha que tem que aprender. Não, é isso daqui é o que funciona. Vai por mim. Eu não sou o cara mais avançado em tudo. Eu não sou o cara que sabe de tudo. Mas eu tenho uma boa experiência, cara. Eu tenho pelo menos 15 anos nessa área. Pelo menos. Eu estou há muitos anos no desenvolvimento de aplicativos. Eu te garanto, cara, esse roadmap é o melhor e o mais realista que existe no mercado. É isso que você precisa focar. Marcos, onde eu consigo aprender esse conteúdo? Cara, aqui no canal tem muito conteúdo que você pode aprender, né, de forma gratuita. Mas se você quiser gastar menos tempo ainda, quiser acelerar esse processo em pelo menos 10 vezes, eu já fiz um treinamento de Android, meu treinamento de Jetpack Compose, que foca especificamente nessa base aqui, ó, do desenvolvimento de aplicativos. Eu formo a sua base como desenvolvedor. Eu ensino exatamente isso daqui que você está precisando. O meu treinamento é esse daqui, ó, se você quiser aprender comigo. Não é só pelo treinamento, tá? Eu sempre indico o treinamento aqui porque ele já vai facilitar. O treinamento é o quê? É para encurtar o seu tempo, cara. A minha ideia, ajudando as pessoas, é encurtando o tempo delas. É fazer elas perder o menos tempo possível. Então você já sabe como aprender essas coisas. Pode aprender tudo na raça? Pode. Já vai ganhar tempo? Vai, porque você já sabe o que aprender. Quer ganhar mais tempo ainda? Quer ser mais rápido? Acelerar 10 vezes mais? Cara, já pega um treinamento onde eu
e simplesmente entrego para você mastigado. É só você consumir, praticar e colocar os aplicativos na produção. Acesse o meu site aqui, ó, stackmobile.com.br. Vem aqui em cursos e tá aqui, ó, curso de desenvolvimento Android. Quero conhecer. Esse treinamento vai focar especificamente na base. Já vai entregar tudo o que você precisa aí, ó. Ó, você vai aprender algoritmos e lógica de programação, tanto a parte teórica e a parte prática. Eu ensino a parte teórica, exatamente igual na faculdade, e a parte prática, que é com a linguagem Kotlin. Eu ensino as duas, a parte completa. Estruturas de dados, o meu curso tem estruturas de dados, a parte teórica e prática, tudo isso para formar a sua base. A linguagem de programação Kotlin, os fundamentos, a parte de orientação a objetos em Kotlin, a parte avançada, o ambiente de desenvolvimento, Android Studio, emuladores, os fundamentos do Jetpack Compose, tudo que está no roadmap lá. Ó. E aqui eu ensino você a criar vários aplicativos. Ensino você a criar aplicativos desde o básico até aplicativos mais avançados para você pegar o jeito. E ensino também, ó, armazenamento local com Data Store. Eu ensino Data Store. Eu ensino você a trabalhar com banco de dados, o Room, com listagem de dados, arquitetura de software, requisição HTTP, a publicar os seus apps na Play Store. Mostro como que você adquire a conta de desenvolvedor, fora outros bônus que tem aqui também. E aí você pode conferir tudo certinho, tem o depoimento dos alunos aqui, bacana. E aí você pode vir aqui, ó, eu quero aprender e adquirir o treinamento. Você pode parcelar em 12 vezes, enfim, é sem juros aqui, legal? E aí você tem o meu suporte, cara. Caso você tenha alguma dúvida das aulas, eu posso tirar suas dúvidas. Nós temos uma inteligência artificial dentro da plataforma também que ajuda a tirar essas dúvidas. E nós temos o nosso grupo de alunos para também você interagir com outras pessoas. Lá você pode trocar ideia comigo, cara, sobre o mercado de trabalho, sobre qualquer outra coisa que o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, cara. A ideia de você estar dentro de um treinamento é pelas aulas, mas também pela troca de ideia, pela experiência. Isso encurta muito o seu caminho, cara. Na minha época, era isso que eu queria ter. Eu queria encurtar o meu caminho, só que não tinha isso na minha época. Então, o que eu tô fazendo para vocês aqui é o que eu gostaria que tivesse na minha época. Encurtar o caminho das pessoas. Porque eu sofri, cara, apanhei para aprender isso daqui. Não é isso que eu quero que você passe. Não quero que você passe por esse perrengue. Vou deixar aqui o link na descrição. Pessoal, espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!